Boa tarde. Eu pediria licença a vocês, né, porque eu lembro que a última vez ficamos de, no próximo vídeo, falarmos diretamente às mulheres, né, e pedindo também a colaboração dos homens. Né. Mas diante dos últimos acontecimentos, eu me vi no dever de abrir um parênteses e falar um pouco sobre esses acontecimentos. Justamente porque em cada um deles nós vamos demonstrar que as coisas podem ser evitadas. Podemos evitar que tragédias se repitam, né? Mas não acontece porque quando passa algum tempo esquecemos, né? E aí continuamos nisso. Então é preciso uma mudança profunda, claro, né? Mas não custa nada pontuar em cada um desses acontecimentos elementos que poderiam evitar. Nós vamos fazer isso. Vamos tentar. Sabe, pessoal, você às vezes olha em volta, né? Você que não compactua com essas coisas que estão ocorrendo no nosso país, tem um momento que você olha e vê um ar mais triste nesse país, um ar sem esperança. Uma coisa estranha, né? Se você parar, você vai perceber isso. Porque é a nossa sensibilidade, é o nosso emocional destroçado, né? Além da pandemia, né? Esse vírus que jamais nós iríamos imaginar que fosse surgir algo assim, né? Tão poderoso, devastando mais de 400 mil famílias já nesse país. É um tempo de muita tristeza. E deveríamos todos estarmos tristes e lutando, evitando, cumprindo. Mas sabemos que a maioria está assim nessa luta, né? E além disso, além desse vírus, há os desmandos todos, né? Uma hora uma ameaça, outra hora é golpe, outra hora é eleições que não vão acontecer se for de uma maneira, senão de outra não vai poder, é ameaça do lado, ofensas, está nos cansando. E eu gostaria de, ao longo dos meses, né, até o próximo ano, eu tivesse uma outra estatura que pudesse paulatinamente falar sobre isso, com argumentos, com fundamentos e com a ajuda de vocês. Mas vamos lá. Eu resolvi falar exatamente das tragédias que houve no dia 4, que eu espero que fique um dia marcado, né? E da tragédia de ontem, a quinta-feira. Primeira semana de maio, né? E nós já tivemos que encarar coisas tão terríveis. Mas vamos começar com a tragédia de Santa Catarina. Vocês vão entender. Lá um adolescente, um jovem com 18 anos, matou uma professora no auge da sua vida, da sua carreira, né? Um auxiliar, né, que fazia engenharia, fora aos 20 anos de idade a menina, e ela com 30 e alguma coisa. E 3 crianças que não haviam nem chegado aos 2 anos. É o cúmulo da barbárie. Mas o que fica daí, né, sempre dizendo que a gente pode tirar lições, essa é a mensagem de hoje, tirar lições e aprender. Não é fácil, mas é possível. Hoje houve a notícia de que ele tinha a intenção de atacar outra escola onde havia estudado e não aquela. Então eu vou só abordar 2 questões. Primeiro, questão do bullying, que é pauta futura nossa. Eu já havia colocado isso, porque eu entendi que quando aconteceu algum ataque, ou aconteceram ataques por bullying, né, que o aluno se sentia humilhado, logo depois, como eu falei no início, todos esqueceram. Aí aconteceu de novo, e aconteceu de novo. Mas aí as providências tinham que ter sido tomadas, e elas não foram tomadas, né? É preciso que haja um projeto, inclusive pedagógico, para isso, vindo de cima, por iniciativa do Ministério da Educação. Mas nós vamos falar sobre isso, que é a interação da família com a escola. Evita sim, né? Isso não aconteceu. Se não foi bullying que o levou a isso, né? Porque uns encaram de uma maneira, mas outros encaram de outra, né?
Se não foi bullying, né, isso nós vamos saber, é outro ângulo a partir daí. É um adolescente estranho, um ser humano estranho. Então aí, nós, para não ir muito longe, é a família. As famílias têm que entender isso. As famílias têm que tomar esse conhecimento de observar seus adolescentes. Porque se um adolescente se tranca num quarto o tempo inteiro, não tem amigos, é estranho, ou tem outras reações a outras coisas, se a família é o melhor elemento para saber disso, né? A não ser que ele esteja na escola e haja essa interação também, como acabamos de falar. Mas, enfim, a família. Mas a família, como o ser humano, como muitos brasileiros, se acomodam, não ligam muito. É esquisito, deixa para lá. Alguns vão passar por aquilo como uma fase, mas outros podem ser mais patológicos, né? Quais são os traços de transtorno mental que existe ali? Qual é o nível, qual é o aprofundamento? Enfim, em resumo, se a família fizer isso, ela vai buscar ajuda. E tem que buscar ajuda para esse menino, para esse rapaz, para essa moça. Por isso que acontecem muitos suicídios entre os adolescentes. Então é preciso que se tente, que se leve a um profissional, que o Estado tenha estrutura para isso, ou que se faça campanha para isso. É a família, em primeiro lugar, que tem que verificar isso. E ter conhecimento suficiente, ter chamamento suficiente para saber o momento de intervir. É muito duro, né, gente? A gente perceber uma chacina dessa. Numa cidade chamada Saudades. Mas é possível a mudança. Mas é preciso que nós mudemos o comportamento. Ou os governos também precisam mudar. Não é só a família. Isso foi durante o dia, na terça-feira, né? À noite, nós tivemos a perda, né? A partida do Paulo Gustavo. Ora, no mesmo dia. Mas não adianta ficar falando no Paulo, chorar o Paulo, né? Prestar 1000 homenagens e dali a pouco tudo como dantes. Nós hoje estamos assim, vamos puxar uma orelha, vamos puxar as orelhas em cada etapa. Então, no mesmo dia, outra tragédia à noite. Aí vem, né, não vou falar disso nesse momento, porque não há nem tempo. Vem novamente o que nós estamos passando. Será que é causa de desmando? Mas já está muita gente falando nisso. Então, seria apenas repetitivo. O que me interessa nesse momento é falar do Paulo. Os outros, aqueles que estão errando, aos olhos do Pai, né, terão a morada que merecem, porque não são só essas moradas aqui embaixo, há outras lá. Então, esse é o sentido de há muitas moradas, né, lá na casa do Pai. A melhor homenagem que nós podemos fazer ao Paulo e que ele nunca seja esquecido é tentar segui-lo, né, na generosidade, na sinceridade, na luta, na vontade de ser o ser humano que ele foi. E tantas outras coisas aí que os amigos dele dizem muito mais. Quem somos nós para falar muito sobre isso? Mas essa é a segunda lição. Como tornar esse mundo mais humano? Todo mundo quer um mundo mais humano, mas o que é que cada um faz para isso? Nesses momentos de aprendizado, de reflexão, país. Então, a melhor maneira de homenagear o Paulo Gustavo, é lembrar e agir. Talvez, né, o Paulo é a unanimidade. O Paulo realmente é muita luz. Então, Paulo ao lado dos 3 Franciscos. Eu falei, né? Cada uma das tragédias tem uma lição a nos dar. E a terceira tragédia aconteceu ontem no Morro do Jacarezinho, no Rio de Janeiro. Essa também tem uma lição muito grande a dar. 25 mortos, entre eles um policial. Agora, isso acaba com a criminalidade? Não. Tudo que está sendo feito aí é providência do Estado, né? Ou das organizações que fiscalizam, senão seria bem pior, né? Alguns dizem até que exagera, mas tudo tem seus exageros às vezes, é o preço que se paga. Eu fiz parte das Forças Armadas durante algum tempo.
existe um comparativismo muito grande, também princípios muito rígidos que diferem a vida militar da vida civil. Existe esse sentimento comparativista. Além do mais, quando fazemos parte, lidamos com arma. Isso endurece um pouco o ser humano. Né? Traz valores mais duros, ainda mais uma profissão que é tão desgastante. O fato de terem chegado ali, né, e verem um companheiro atingido na cabeça, na chegada da missão a ser cumprida, e sabendo todos que dificilmente ele escaparia. O tiro foi fatal. Isso pode ter mudado o ânimo, né? Agora somos nós, vamos arrebentar. Isso nós nunca saberemos, né? E também não precisa saber. Justifica? Claro que não. Mas é só mais uma pontinha de conhecimento agora de quem também passou por isso. E passou mais de 10 anos. Agora voltamos ao que nós queremos. O responsável por tudo isso é o Estado. Aí a gente vai dizer, né? Por que, eu perguntar, por que até hoje o Estado não esteve presente ou está presente nessas comunidades todas no Brasil inteiro? Por que o crime não acaba? Então o Estado tem que entender que ele é um derrotado. Porque ali existe um Estado paralelo. Onde estão os ginásios de esportes? Onde estão os anfiteatros? Onde estão as escolas, os postos de saúde, os postos policiais? Onde estão? Estado ausente, sempre ao longo das décadas todas. Nenhum governo fez nada. Aí alguns dizem, pô, maravilhoso, menos 20, menos 24, menos 30, menos 20. Pois é. Não é assim, porque não está certo. Sabe por quê? Isso tem que ser explorado com aquela questão da empatia, tão usada hoje, não é? Ah, mas você não diria isso se fosse seu sobrinho. O filho nem se fala, estou colocando sobrinho. Você não diria isso. Você iria querê-lo vivo, porque você jamais diria a um irmão ou uma irmã tem que morrer porque é bandido. Jamais você diria. Nem porque você não diria e porque também era seu sangue, ou é seu sangue. Então é muito fácil dizer tem que matar. Existe uma lei, existe o direito ao julgamento, enfim, não há pena de morte. Quando há pena de morte, o sujeito tem que ir a julgamento. Enfim, percebeu, né? Tudo é errado. Aqui entrou o emocional, entrou o princípio, entrou o comparativismo. Né? Escolas, ginásio de esporte, arte. Esses meninos estariam ali? Tinha adultos, claro, né? Agora não tinha menino com 14, 15. Mas nós sabemos do recrutamento, né, nessas comunidades. É claro que ele vai deixar a escola. Né? É claro que ele vai deixar, porque o dinheiro é mais fácil. Educação, que esse país nunca investiu em educação. Melhorou num período, melhorou. Foram implantadas muitas coisas. Nós ainda vamos falar sobre isso, sobre o fato de ser um dos países do mundo que não investe em educação. E os outros que investem estão em outra situação. Isso é óbvio, né? Porque nós temos que passar por tudo isso. É o Estado ausente. Então, se tivéssemos um Estado com outra gestão, com um olhar humano, nós teríamos os meninos chegando à fase adulta, não sendo perdidos dessa forma, a maioria com 18, com 20, com 25. Então o Estado deve que responder essa pergunta. Ele deve a toda a população. Então, é isso que eu gostaria de falar hoje. Que nos 3 aspectos tem falhas gritantes. E que nos 3 aspectos, nos 3 exemplos, aliás, em 2, né, são falhas. O caso do Paulo foi mais questões positivas. Mas nas 2 extremidades, há muito o que fazer. E eu dei apenas umas ideias. Nossas universidades detêm os melhores quadros de conhecimento para qualquer projeto. E os governos, não vejo os governos utilizarem isso. É só para lembrar. Quer projeto? As universidades estão aí. É sempre o saber. É sempre o conhecimento aliado à sabedoria. Não estamos usando o que tem que ser usado.
É muito triste. E aqui não tem que retrucar muito, não. Tem que enriquecer, porque uma mesa com equipes, não é, desde o primeiro assunto até esse último, há muito que se fazer, há muito que se planejar, há muito que se arregaçar as mangas. Então, ao invés de apenas nos refestelarmos aqueles que conseguem se refestelar no meio dos privilégios, trabalhar, porque é uma das missões mais nobres, é o homem público, porque ele recebe a tarefa de cuidar da população em todos os níveis, municipal, estadual e federal. A nós falta quase tudo. Aí ficamos assim, somos obrigados a passar por isso, por todas essas coisas. Por aqui eu fico. Até a próxima.